Maurício. Primeira pergunta do Diego, da 102. Barbieri, queria que você falasse da opção de manter 2 atacantes, hoje com o Alejandro no lugar do Gabriel Novaes, e se faltou criatividade ao time para criar mais oportunidades de gol. Na verdade, essa não era a ideia inicial, a gente treinou de outra maneira, mas a gente teve uma baixa de última hora aí, que foi a questão do Emiliano. E aí, até em função de como a gente tinha treinado, eu não tinha treinado com outro jogador na posição, a gente preferiu manter o Ramires dentro da posição e jogar como a gente tinha jogado o último jogo. Eu acho que, no geral, no primeiro tempo, realmente a gente não fez um bom jogo, mas acho que no segundo tempo, um pouquinho ali dos 20 para o final, a gente criou boas oportunidades com o Pedrinho, uma bola do Realpe, várias bolas dentro da área, o Ítalo num cara a cara. Então eu acho que a gente criou oportunidades para abrir o placar, fora o pênalti no primeiro tempo. Infelizmente a gente tomou um gol no final ali. Pergunta do Sérgio Loredo, equipe Futebol Total. Hoje você pôde fazer várias alterações, mudando taticamente a equipe. Qual a sua avaliação sobre as mudanças? Eu acho que surtiram efeito. Eu acho que a gente conseguiu equilibrar o jogo no momento em que a gente estava tendo problemas. A partir dali a gente criou boas ocasiões de gol, como eu citei anteriormente. A gente não conseguiu ser efetivo. E claro, o Walter também foi muito bem. E aí no final eles fizeram um gol num momento ali em que a gente tinha que ter um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de maturidade para não oferecer essa circunstância. Segunda pergunta do Loredo, novamente sobre a escolha do batedor de pênalti, por que não o Ítalo sem o Arthur em campo? Bate quem treina. Pergunta do Rodrigo, do Correio de Atibaia, hoje dá para dizer que o time teve uma queda de rendimento em relação a outros jogos? Eu acho que a gente não fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, volto a dizer. Eu acho que a gente falou sobre isso, jogar aqui é complicado em função do calor, não é só para nós, porque eles também chegou um momento do jogo em que o jogo ficou aberto e mesmo o resultado não favorecendo, eles recuaram um pouquinho, a gente começou a ter mais controle ali no final. Eu acho que o que faltou foi a gente conseguir ser mais efetivo nas chances que a gente teve boas chances de fazer o gol e não conceder as oportunidades como essa última. Segunda pergunta do Rodrigo, com os desfalques você tem rodado muito o elenco. Por conta disso, dá para dizer que você tem encontrado novas possibilidades na equipe? Tenho procurado, eu acho que a gente tem feito aquilo que é possível fazer, tem tentado fazer os ajustes, tem alternado os jogadores. O Luciano saiu hoje jogando pela primeira vez, é um jogador jovem. Enfim, acho que fez um bom jogo até que sentiu o ritmo. A gente tem procurado as soluções. Eu acho que, no geral, nós fomos uma equipe competitiva dentro do jogo, especialmente no segundo tempo. E é isso, enquanto persistir esse cenário, a gente vai procurar sempre encontrar as soluções que a gente entende que são as melhores para fazer frente ao adversário. Pergunta do Silvio Loredo, da equipe Futebol Total. Ele pergunta da escalação do começo do jogo com o Alejandro, mas você já respondeu. E o que não funcionou no primeiro tempo? Eu acho que a gente aceitou demais o jogo, deixou o Cuiabá muito cômodo, deixou eles controlarem o jogo, ainda que eles não tenham criado grande coisa no primeiro tempo, mas faltou a gente trabalhar um pouco mais, ter um pouco mais de calma com a bola, tentar ser um pouquinho mais protagonista. E eu acho que no segundo tempo ficou um jogo mais aberto e aí criou-se chances de ambas as partes. Pergunta do Eberson, da 102. Faltou tranquilidade e qualidade na hora de definir os lances na cara do gol ou mérito do goleiro Walter? Eu acho que as duas coisas têm o mérito dele, mas a gente podia ter definido sim um pouco melhor uns lances claros que a gente teve. Pergunta do Matheus, do Jornal Mais Bragança. Como você avalia a atuação do Natan? Você percebeu um pouco de falta de segurança na parte defensiva por conta do desfalque do Fabrício Bruno? Não, acho que não. Acho que aconteceram algumas questões pontuais, mas faz parte ainda, porque é um jogador que não vem jogando constantemente, embora ele sempre venha tendo oportunidade. Mas acho que, no geral, fez um jogo seguro. Avalio como positiva a atuação dele, ainda que tem aspectos a melhorar, como todos. Pergunta do Tarso, da 102. Como superar as dificuldades da equipe no meio-campo devido aos constantes desfalques nesse setor? Trabalhando, buscando as soluções, dando oportunidade para aqueles que estão no elenco, enfim, que a gente tem tentado rodar, tem tentado alternar as coisas aí. Volto a dizer, tem equipes com orçamento e elencos muito maiores que estão constantemente se queixando do desfalques aí. Eu acho que faz diferença, claro, para eles, como faz para nós também. A gente só não está entoando esse discurso
Porque eu tenho que valorizar e tenho que respeitar quem eu tenho aqui, quem vai entrar, que é quem vai resolver o nosso problema. Agora, é evidente que os desfalques tornam a situação mais difícil, no sentido que a gente tem que estar a todo momento alternando, pouco tempo para treinar, muitas vezes jogadores que ainda estão se desenvolvendo, mas a gente segue trabalhando e buscando as soluções. Pergunta do Vitor, da 102. Para terminar, você vai ter uma semana cheia de treinamentos. Qual o benefício de um período assim? Recuperar os jogadores em primeiro lugar, tentar ajustar algumas coisas. A gente tem que ter cuidado porque depois dessa semana cheia a gente tem uma sequência grande de jogos, então não adianta querer malhar os jogadores demais, porque aí no momento que a gente vai precisar estar com o tanque cheio, a gente vai estar com as pernas um pouquinho pesadas. Então é ter sabedoria, equilíbrio e aproveitar da melhor maneira esses dias de trabalho.